grave sempre um direcionamento, um conselho de profissional para profissional. Menos é mais. Sempre atue com menos do que com mais. Então, qual é a principal cautela que você precisa ter ao utilizar anestésico? Você não deve utilizar o anestésico de forma exacerbada. Não há necessidade de você ficar aplicando e reaplicando e reaplicando o anestésico. Se você tiver uma técnica eficaz de aplicação, você vai aplicar no início do procedimento e depois você não vai mais ter a necessidade de ficar reaplicando. Qual que é o problema? A gente trabalha numa região muito pequena da região das sobrancelhas da cliente. A gente não aplica o anestésico numa região tão grande. O anestésico ele tem contato com a corrente sanguínea? Tem contato com a corrente sanguínea, porque a gente trabalha ali na micro dentro da derme papilar, que por si só é uma camada de pele que é vascularizada. Então, sim, vai ter contato com a corrente sanguínea do corpo do organismo da cliente. Sendo assim, quais são os principais pontos que você precisa se atentar? Primeiro ponto, você sempre precisa ter cuidado ao trabalhar com clientes que possuem descompensação na pressão arterial. Então, pessoas que são hipertensas e não fazem o controle dessa hipertensão, elas não devem ser submetidas ao procedimento de microblending e muito menos, você realizar o procedimento com a utilização do anestésico. Ai, Thaís, mas eu tenho uma cliente que ela tem pressão alta, ela é hipertensa, mas ela faz o controle, utiliza o medicamento certinho. Eu posso utilizar? Aí você pode utilizar, mas com cautela. Lembra sempre, não é para ficar aplicando e reaplicando e aplicando de novo o anestésico. Aplicou o anestésico no início do procedimento, não tem necessidade de reaplicar. Se uma cliente apresentar algum tipo de alergia a algum componente anestésico, você também não pode utilizar o anestésico nessa cliente, por conta da reação alérgica que ela pode vir ter durante o procedimento. Se você quiser fazer um teste alérgico em alguma cliente que apresentar alguma hipersensibilidade, comentar algum caso, alguma coisa que possa ter acontecido, você pode fazer o teste alérgico, até mesmo do anestésico. O teste alérgico ele pode ser feito aqui atrás da orelha, bem aqui nessa parte da pele mais fininha, ou no pulso da cliente. Então você vai vir, pegar o tebore, uma lâmina, dá algumas batidinhas ali na pele, aplica o anestésico, deixa agindo uns 5 minutinhos, retira e observa por 12, 24 horas para ver se a cliente vai ter algum tipo de reação ou não. Qual outra cautela? Quando eu falo de ficar reaplicando, você vai jogando mais e mais e mais anestésico que vai caindo na corrente sanguínea da cliente, que por si só a gente precisa tomar cuidado por conta, muitas vezes, da cliente ser hipertensa. Mas um ponto importante do anestésico, e que muitas vezes vocês podem ou já ter ouvido falar, que anestésico atrapalha a micropigmentação. Realmente ele atrapalha se você trabalhar com ele de uma forma equivocada. Qual que é o problema? Quando você aplica mais do que uma vez o anestésico, a pele vai ficando cada vez mais enrijecida. Porque pensa comigo, a epinefrina, quando a gente está trabalhando com anestésico que possui epinefrina, ela vai realizar a vasoconstrição dos vasos sanguíneos daquele local. Se há uma vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo daquele local. Sendo assim, a pele não é irrigada da mesma forma que ela é normalmente. Então a pele vai ficando mais endurecida, mais rígida. Por isso que o interessante é você não aplicar mais do que uma vez o anestésico. É fazer a aplicação no início e terminar o procedimento com aquela mesma aplicação.